Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Open Univesp. Este espaço tão importante para a troca de ideias e para conhecermos profissionais de diversas áreas do conhecimento. Eu sou Carla Maria, o meu sinal é esse aqui. Esse aqui significa apresentando os meus cachinhos. Eu sou uma mulher branca, eu tenho uma estatura média, hoje eu estou vestindo uma calça jeans, uma camiseta amarela e estou usando calçados marrons. Eu estou muito bem acompanhada neste Open, neste episódio mais do que especial. Aqui estão os professores da Univesp: Sheila Ruiz, Juliana Novi, Carolina Riguer, Diego Souza e Rafael Testa, que também farão perguntas ao nosso convidado de hoje, que, se você é aluno da Univesp, certamente já ouviu em nossa programação. É o professor Romero Tori. Ele é engenheiro, doutor e livre docente pela USP e nosso atual diretor acadêmico. Na Universidade de São Paulo, ele coordenou o grupo de pesquisa do Laboratório de Tecnologias Interativas e desenvolveu pesquisas de realidade virtual e aumentada aplicadas à educação e à saúde. O professor Romero Tori foi bolsista de produtividade do CNPq em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora na área de tecnologias educacionais. Ele é membro permanente do corpo docente do programa de pós-graduação em design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ainda na USP, também atua como professor do curso de pós-graduação à distância de computação aplicada à educação. Mas não é só isso. Fora da sala de aula, o professor é membro do conselho da BET Educar, foi presidente do Conselho Científico da Associação Brasileira de Educação à Distância e ainda escreveu um livro que eu quero apresentar para vocês, esse aqui, Educação Sem Distância. Isso só para citar parte de uma extensa e intensa história voltada e dedicada à educação, à pesquisa, realidade virtual, metaversos e tecnologias imersivas. Professor Romero Tori, que bom tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Eu agradeço a presença do senhor e o convido a se autodescrever, por favor. Eu sou um homem branco, de estatura alta, com cabelos castanhos já começando a ficar grisalhos, com duas entradas já bastante avançadas, tenho bigode e cavanhaque. Estou hoje vestindo um blazer cinza, por baixo uma blusa marrom e calça preta. E quem vai me ajudar na condução dessa entrevista hoje aqui é o nosso presidente, professor Marcos Borges, a quem eu apresento e peço que faça a sua autodescrição. Bom, eu sou um homem branco, 1,80 m, cabelos castanhos divididos no meio. Estou vestindo aqui um terno preto, uma camisa cinza e uma calça preta. Vamos lá, Romero, começando aqui a pergunta, muito bom tê-lo aqui, né? Um pesquisador aí tão especializado no tema, que tem tudo a ver com a Univesp, né? E me diz uma coisa, no mundo de hoje, com todas as tecnologias, com todas as mudanças que a gente vê, que até no presencial se usa a sala de aula invertida, se usa, né, todas outras estratégias, né? Ainda faz sentido a gente dividir entre educação presencial e educação à distância? Professor, justamente essa é a questão que eu venho batalhando há mais de 20 anos. Eu nunca vi sentido nessa separação, nessa dicotomia, educação à distância, educação presencial, em que se vincula a metodologia ao espaço físico. Você pode desenvolver uma mesma metodologia, desde que adaptada às mídias e ao formato do espaço, em diferentes espaços. E você pode desenvolver também metodologias específicas para um ou para outro. Não é o espaço que vai fazer a diferença, desde que você use a metodologia adequada. Então, por exemplo, numa sala de aula no espaço físico, em que o professor apresenta uma aula expositiva, em que os alunos não interagem entre si, não interagem com o professor, o espaço não está sendo bem aproveitado. Uma aula pré-gravada em estúdio, com todos os recursos, com um design instrucional adequado, ela vai funcionar muito melhor do que uma aula improvisada feita numa sala de aula física. E o contrário também pode acontecer, né? Então, você pode ter uma aula muito interativa, muito participativa, olho no olho usando, por exemplo, tecnologias de webconferência, ou muito interativa até assincronamente, com muita interatividade num fórum,
né, em que o aluno vai se sentir presente, um outro tipo de presença. Então, a percepção de presença, a percepção de estar distante, não depende do espaço, principalmente na era em que nós nos encontramos hoje. E a pandemia mostrou isso muito bem. Me admira muito que, após a pandemia, a gente vê ações de várias frentes tentando retornar ao passado, né? Dizendo que o padrão ouro da educação é estar sob o mesmo espaço físico, e isso a gente sabe, o padrão Univesp já comprovou e mostrou que não é por aí, tá? Mas sim a metodologia, a qualidade do conteúdo, a qualidade da mediação, a qualidade de toda a estrutura para permitir que você ofereça uma educação de acordo com o seu público-alvo, de acordo com as características, as limitações de mobilidade e outras socioeconômicas do público-alvo que a gente precisa atingir do nosso aluno. Professor, o senhor é engenheiro, vem da área da tecnologia e vem acompanhando a evolução, acredito que no dia a dia, em sala de aula. Queria que o senhor destacasse para a gente quais foram os avanços e quais os impactos que o senhor sente nesse lecionar a partir desse avanço da tecnologia. O que o senhor destacaria como mais impactante e que demanda do acompanhamento aí do professor e do aluno dessas novas, não sei se novas tecnologias, porque já não são tão novas, né? O seu livro mostra que desde a década de 80, 90, a gente vem acompanhando as tecnologias. Bom, o que deve causar mais impacto a partir de agora é, sem dúvida, a inteligência artificial. Mas antes da inteligência artificial, acho que o impacto maior ocorreu com a internet. Porque a partir da internet, o aluno não dependia mais de tirar xerox do caderno do colega que copiava a lousa, né? Já está comprovado que a gente aprende quando escreve. Até copiando a lousa, fazendo anotações, até hoje eu vejo em palestras que eu dou que tem alguém lá com um caderninho anotando, a pessoa está aprendendo, está fixando as ideias, né? Está transcrevendo aquilo que ela está vendo e passando para o papel. Então, a forma de aprender não muda. O ser humano é o mesmo, né? Para ele mudar, levam-se milênios de anos. Então, não é do dia para a noite que a gente vai aprender de uma forma diferente. Mas, como a sociedade passa a ter acesso a mídias diferentes, a gente tem que ensinar de um jeito diferente, porque isso impacta a forma como o aluno vai encarar as atividades. Por exemplo, quando eu estudava, né, no meu ensino fundamental, eu copiava a lousa. Eu aprendi fazendo isso, né? Mas aí eu não posso chegar e dizer, eu aprendi assim, vou ensinar assim. Chegar hoje para o meu aluno e falar, copie a lousa. Ele vai copiar fazendo um clique, né, tirando uma foto. Aí não passa mais pela cabeça dele, passa pelo celular que vai ficar no bolso dele, nunca mais ele vai olhar aquela imagem que ele fotografou. Eu tenho que criar outras estratégias para, se eu quero que ele escreva, eu crio alguma dinâmica de grupo, com anotações que eles têm que fazer em tempo real durante uma discussão ou algum tipo de competição, alguma coisa que faça com que não dê para ele fazer de outra forma que não seja fazendo aquelas anotações ou algo assim. Então, você tem que mudar suas estratégias para ativar estruturas de aprendizagem que antes você fazia de uma outra forma. Hoje, com a IA, por exemplo, se eu pedir para o aluno fazer uma resenha, fatalmente, quem vai fazer a resenha é IA. Antes, para ele fazer uma resenha, ele tinha que ler. Se ele me mandasse uma resenha, eu podia supor, né, que ele leu, mesmo que seja de uma forma não tão ideal, mas ele leu alguma coisa para transcrever e fazer aquela resenha. Então, eu vou ter que mudar a forma de avaliar se o aluno, de fato, leu aquele material. Então, o impacto da tecnologia, ele primeiro impacta na sociedade e na cultura, e isso é levado para a sala de aula. Então, a sala de aula não pode estar desconectada da realidade em torno dela e ser um mundo à parte. Professor Marcos, essa postura que o professor Romero está convidando o docente a ter de atualizar ou de adaptar a metodologia às tecnologias, é um desafio para o professor também, né? É um desafio, com certeza, mas mais do que um desafio, né, é uma necessidade. Tá, no mundo de hoje, como o professor colocou. Não dá para você imaginar, né, desde o pequeno, mas principalmente um jovem, entrar numa sala de aula com lousa de giz. Ele não vai motivar, ele se sente fora do mundo dele, né? Então, assim, ele
dá um passo para dentro da sala de aula e, ao mesmo tempo, ele mergulha 100 anos no passado, né? Então, assim, né, uma sala de aula que não tem nada do que nem os pais deles viram, né? Assim, não tem nem a TV, que eu fui criado com TV, né? Não estou falando da internet, não tem TV, é lousa e giz. Uhum. Então, eu acho que assim, e aí quando você entra num ambiente e fala, isso aqui não tem nada a ver comigo, dificilmente você se motiva com aquilo, né? O aluno entra cá e fala, beleza, eu estou aqui num mundo que não é um mundo que eu vou viver, não é um mundo que eu vou precisar lá fora. Então, eu acho que isso é essencial no mundo de hoje. Professor Romero, esse livro aqui do senhor é resultado da sua livre docência. Qual que foi a motivação primeira para construir esse livro, que me parece que é um material que pode vir auxiliar esse professor a estar atualizado? Esse foi um pouquinho a motivação do senhor com esse trabalho, que é o trabalho de uma vida também, né, professor? Sim. Bom, eu me lembro muito bem quando eu senti que eu tinha que me aprofundar nesses conceitos de distância na educação. Quando eu assisti a uma palestra do saudoso professor Frederic Lito, infelizmente nos deixou o ano passado, em que ele falava o seguinte: existem alunos que estão mais presentes numa atividade online do que numa sala de aula. Então, bastou essa única frase do criador, do fundador da Associação Brasileira de Educação à Distância e também da Escola do Futuro da USP, para me jogar para me instigar. Eu falei, peraí, por que eu posso ter um aluno mais presente estando distante ou mais distante estando presente? Eu comecei a vasculhar e pesquisar, e eu vi que existem vários tipos de distância. Você tem a distância temporal, né, que diferencia uma atividade síncrona de outra assíncrona. Você tem a distância espacial, que diferencia uma atividade local de uma remota. Mas não era aí ainda que estava a resposta. Com a ajuda do professor Lito, da Escola do Futuro, eu cheguei no Michael Moore. O Michael Moore é uma referência na área da educação à distância, e ele propôs o conceito de distância transacional. A distância transacional é a percepção de distanciamento, não a distância física, a distância temporal, mas aquilo que o aluno percebe se está distante ou não. E ele colocou algumas variáveis lá, que eu estudei mais a fundo, no meu livro eu explico, que se você trabalhar essas variáveis na hora de fazer o seu design instrucional, você pode facilitar essa proximidade, né? E daí para frente eu fui vendo que, por exemplo, você tem 3 relações de distanciamento também, porque os leigos acham que educação à distância basta estar longe do professor. Mas e se você está longe do seu colega? É um outro tipo de distanciamento, né? Isso pode ocorrer numa atividade no espaço físico. Você está do lado dele e nem conhece o seu colega. Então, é um distanciamento. Isso tem que ser levado em consideração. Essa atividade tem distância aluno-aluno, né? Tem proximidade de professor? Talvez. Numa aula expositiva, você não está tão próximo do professor, e por aí vai. Então, o que importa, eu concluí a distância transacional. E para fazer mais simples, para simplificar a ideia, o conceito principal é interatividade, né? Mas a interatividade vai além do que o leigo entende por interatividade. Para o leigo, interatividade é a ação de interagir. Só que interatividade, na verdade, é a percepção de poder interagir, que é um pouco diferente de você, de fato, interagir. Então, se o aluno está... E com isso você consegue reduzir distância transacional com alunos, com uma turma grande, por exemplo. Você tem uma turma, vamos supor, de 500 alunos, e você interage com alguns aleatoriamente, os outros 490 e tantos não vão saber qual vai ser o próximo, se eles vão interagir ou não, mas ele sabe que ele pode vir a interagir. Então, ele tem uma percepção de interação, uma percepção de poder interagir. É a diferença de você entrar num museu tradicional e saber que você não vai poder tocar em nada. Ou entrar no Museu Catavento de São Paulo, que eu recomendo quem não conhece que visite. Eu conheço, é muito interessante. As crianças adoram, né? Aliás, eu gosto muito e gostava muito antes, e agora, depois de ter uma exposição lá virtual dos dinossauros, que meu filho foi um dos autores, aí eu fiquei mais ainda ligado ao Museu Catavento. Mas retornando, quando você entra no Museu Catavento, você percebe que você pode interagir. Mas você pode passar por ele só observando os outros interagir e você sentir aquela
interatividade. Então, uma analogia que um autor chamado Svanais, alemão, ele fez na tese de doutorado dele, é a analogia entre interatividade e radioatividade. Radioatividade é o potencial de um elemento emitir radiação. A interação seria a radiação propriamente dita. Então, se as pessoas não entendem essa diferença de conceito, um professor que quer fazer sua aula super interativa vai tentar interagir com todos os alunos, por exemplo, tentar o tempo todo. Isso até torna mais cansativa a aula. Ele precisa só mostrar que o ambiente permite a interação. Isso aumenta a interatividade, aumentando a interatividade, reduz-se a distância transacional. Só para simplificar, tem muito mais coisas por aí. Romero, a gente ouve muito hoje Sim. A questão de que a IA na educação vai desumanizar, a IA na educação vai tirar o papel do professor. E pelos próprios exemplos que você está dizendo, né? E a possibilidade de você colocar alguma coisa mais individualizada, mais adaptada para alguém, acompanhando. A IA pode ser exatamente o contrário, né? Claro, como qualquer outra tecnologia ou qualquer outra mídia, né? Você pode usar uma faca para cortar um bolo ou para cometer um crime. Então, você pode usar um PowerPoint de uma maneira que as pessoas detestam. Eu já ouvi até campanha contra o PowerPoint, né? Abaixo o PowerPoint, mas é porque muitos PowerPoints são usados de uma forma errada. Se bem utilizado, é um grande apoio, pode ser um grande apoio, né, para algumas atividades. A IA é a mesma coisa. Se ela for usada adequadamente, é uma excelente ferramenta. Mas quem for utilizar a IA precisa entender muito bem o que ele pode fazer de melhor com ela e o que ele tem que evitar de fazer com ela. Então, como um apoio para identificar, por exemplo, como Learning Analytics, que é algo que existe já há muito tempo na educação, e a educação à distância já tem essa vantagem, mais uma delas, eu posso ficar aqui a noite toda listando as vantagens da educação à distância em relação ao tradicional ensino presencial, mas uma delas é que todas as interações dos alunos são capturadas pelo sistema e você pode gerar um big data, né, um volume grande de informações que são difíceis de serem capturadas numa sala de aula tradicional. Todo esse volume de informações, a IA pode trabalhar por meio do Learning Analytics e ajudar o professor a identificar alunos com problemas ou automatizar as personalizações, disponibilizando conteúdos em formatos mais adequados para cada perfil de aluno e por aí vai. Tá? Então, como essa ferramenta de apoio ela é muito útil. Agora, você não pode passar para a IA responsabilidades que são suas. Né? É mais ou menos como, fazendo uma analogia bem simples aqui para o público que não é muito da área entender, hoje, qualquer pessoa no seu celular tem uma equipe de assessores para qualquer área que ela imaginar, se ela souber usar essa equipe. Agora, fazendo uma analogia com o mundo real, se você der uma equipe de assessores para alguém que não tem competência para coordenar, não sabe como usar essa equipe de assessores, nada vai acontecer. Então, a pessoa tem que saber liderar essa equipe. Então, é a mesma coisa, você tem essa equipe no bolso, você tem que saber como articular, fazer as questões adequadas, dividir as tarefas adequadamente e usar bem o que essa equipe faz bem. E uma coisa que a IA não faz bem é criar. A IA não é criativa. Né? A IA não é inteligente. O nome IA, infelizmente, é um nome que desvia o conceito. Ela repete padrões. Ela parece inteligente porque ela consultou um monte de conteúdos de que pessoas realmente inteligentes criaram e usa isso como se fosse dela. Né? Então, passar por uma IA demandas que exijam inteligência de verdade e criatividade é um caminho errado. Mas a IA trabalha muito bem linguagem, porque linguagem ela é algo que já foi identificado há muito tempo, até na área de computação, ela tem uma formatação bastante irregular, né? Ela tem uma forma de estruturar que é algorítmica. Então, você trabalhar linguagens é algo que a IA faz muito bem. Por isso que ela consegue falar bem e dar a impressão que está falando com conteúdo. O problema é, voltando àquele assessor, imagine aquele assessor que não entende nada, mas fala muito bem e fala com cara de conteúdo, e você... Engana bem? E você aceita o que ele falou e toma decisões em função desse assessor, e você sabe o que acontece, né? Uhum. Porque
acho que a analogia já ficou clara. Então, é saber usar a IA naquilo que ela faz bem, e aí é uma ferramenta extremamente poderosa. Professor, o senhor está falando de ferramentas. Como o EAD, o ensino à distância, pode bem usufruir dessas ferramentas para garantir um ensino de qualidade? Porque muito se fala, o senhor estava falando, que o ensino questiona-se o EAD muito. Agora, quais os maiores desafios para o EAD, de fato, se tornar efetivo na sociedade brasileira e ser respeitado como tal? E eu acho interessante essa trajetória do senhor, e hoje o senhor é diretor acadêmico de uma universidade à distância pública. A vida é interessante também, né? Esse caminho que trouxe o senhor até aqui. Fala um pouquinho dos desafios do EAD, de utilizar essas ferramentas garantindo uma educação de qualidade, como a Univesp tem feito, né, me parece. Sim. Bom, para você ter uma educação de qualidade, você precisa entender, conhecer os fundamentos da educação. Você precisa entender sobre como as pessoas aprendem, sobre metodologias de ensino, de aprendizagem. Se você conhecer muito bem sobre design instrucional, né, sobre o conteúdo, claro, você precisa ter bons professores que conheçam seus conteúdos. Você tendo, então, equipe de design instrucional, equipe de conteudistas e uma infraestrutura como a Univesp tem, tanto de produção desses conteúdos como de distribuição e de mediação de todo esse conteúdo, atendendo a quase 90 mil alunos, então você tem todos os ingredientes necessários para fazer uma boa educação à distância. Agora, isso vale também para uma outra educação, para uma educação, digamos, presencial. Mas na educação presencial, eu não conheço instituições, talvez existam algumas, em que você tem equipe de design instrucional preparando aula para o professor, em que você tenha uma equipe de produção para ajudar a produção da aula desse professor, que você tenha tutores para dar assistência aos alunos, né? Então, você tem uma série de coisas que a EAD já traz no seu formato, porque até por uma questão de necessidade. Porque como a EAD ela, é fácil para um aluno se desconectar, digamos assim, né, de evadir, basta um clique e ele já saiu, já foi fazer outra coisa. Numa sala de aula tradicional, ele está um pouco mais refém da sala de aula, ele tem que levantar, passar na frente do professor. Existe um constrangimento maior. Existe um constrangimento para ele não sair da sala de aula. Então, a EAD já desenvolveu técnicas sofisticadas de retenção do aluno, de motivação do aluno, de fazer com que ele se engaje mais. E eu já falo há muito tempo, quando alguém critica a EAD, eu falo, olha, acho que vocês não entenderam bem. Na verdade, é a educação chamada presencial que tem que aprender com o que a educação à distância desenvolveu. Você que nunca quis saber da educação à distância e só trabalhou com educação presencial, daquela forma improvisada do professor ir dar a aula, repetindo a mesma aula, e a cada vez que ele repete, ele simplifica alguma coisinha, né, até pelo cansaço, e de uma forma não tão eficiente como é uma aula bem produzida na educação à distância. Dá uma olhada no que a educação à distância desenvolveu nos últimos anos, o que há de recursos. Um deles é o AVA, para começar, que agora a educação presencial descobriu e usa mais ou menos, né, como um repositório lá de conteúdos, etc. Mas tem muito mais coisa que a educação presencial tem a aprender com a educação à distância. Então, a gente tem que perder, entre aspas, o complexo de vira-lata, né, e mostrar que a AD tem muito o que ensinar, tem muito o que fazer. Claro, temos muito que aprimorar, até para seguir aquilo que eu falei no início, né, de acompanhar a evolução tecnológica, a evolução da sociedade, da cultura, das demandas dos alunos, mas a gente está à frente do que é uma educação que está meio presa ao espaço físico e cria uma série de dificuldades para o aluno, e ela não tem como fazer coisas que a educação à distância tem, como levar o aluno para outros mundos, para outros ambientes, para experiências que são difíceis de você conseguir no espaço físico. Então, você vai ter a contradição, por exemplo, daqui a pouco, de o aluno ir para o espaço físico para colocar um óculos de realidade virtual para entrar no espaço virtual, ou ir para o espaço físico para acessar o AVA, para assistir uma videoaula, ou para
interagir com colegas que não puderam ir para o espaço físico por qualquer motivo e entram online, e aí ele vai começar a questionar, mas por que eu estou tendo que vir aqui para o espaço físico? Existem coisas que são boas de se fazer no espaço físico. O Congresso Univesp é um exemplo, né? Onde alunos que podem participar vão até lá, encontram seus professores, os orientadores de polo. Existem momentos, mas desde que você use adequadamente aquele espaço, que você tire proveito do fato de as pessoas estarem fisicamente próximas. Eu já vi aulas introdutórias na área de educação à distância, de alguns cursos, que reúne os alunos todos, que vêm de lugares distantes, colocam esses alunos no auditório e ficam dando palestras para esses alunos. Né? Isso não é um uso adequado do espaço físico. Então, a gente tem que saber usar cada espaço, cada momento. Mas 90% das atividades se faz muito bem online e até de uma forma, às vezes, até melhor. Professor, nesse cenário que o senhor apresentou do EAD, falando especificamente aqui da Univesp, existe o papel fundamental dos professores, né? Queria que o senhor falasse da necessidade de formação desses professores para essa realidade, diante dessas tecnologias. Eles precisam sempre se atualizar, estarem atentos. Qual que é o papel do professor nesse cenário que o senhor está nos apresentando aqui? Se o professor Marcos também quiser nos falar um pouco, porque temos professores novos na casa, né, professor? Qual que é? Inclusive, temos aqui conosco, né? Mas eu queria que o senhor vocês falassem um pouquinho do papel desse professor nessa realidade EAD, especialmente pensando na Univesp. Bom, o bom professor, é aquele professor que consegue dar a sua aula independente das condições e infraestruturas a ele disponibilizadas. Novamente, eu recorro à pandemia para mostrar isso. Alguns professores continuaram a dar aula do mesmo jeito, usando outras mídias e não tiveram trabalho. Esse é aquele professor que, se ele chega na sala de aula física e o retroprojetor não funciona, ele dá aula do mesmo jeito e não fala, vou cancelar a aula porque estou sem PowerPoint. Né? É o professor que consegue se adaptar aos recursos, às necessidades, às limitações que lhe são colocadas. Para ser um bom professor, primeiramente, ele tem que dominar os fundamentos pedagógicos, os fundamentos do que é ensinar, o que é aprender, conhecer os grandes educadores, os grandes pesquisadores da área, entender um pouco de psicologia, um pouco de cada uma das disciplinas envolvidas e muito do ato de ensinar, com muita prática, e esse é um bom professor. Mas um professor universitário, ele vai além, ele é também pesquisador. Ele não só transmite conhecimento, como ele cria conhecimento. Se não fosse assim, nós estaríamos ensinando que a Terra é o centro do universo até hoje, né? Porque não haveria evolução do conhecimento se não fossem os pesquisadores. Né? O que a escola ensina como sendo a verdade é digamos assim, a fronteira da ciência e do conhecimento hoje. Pode ser que aquilo que a gente ensine hoje, daqui a 100 anos, já seja considerado como inválido, como incorreto, e o correto é aquilo que vai ser ensinado graças ao conhecimento que os professores vão criando. Então, quando você tem aula com um professor que é também criador de conhecimento, a aula é diferente. Quando você tem aula com um dador de aulas, um professor que dá aula 40 horas por semana e não tem tempo de se atualizar, essa aula não vai ser com a mesma qualidade. Então, o professor tem que estar constantemente se atualizando, e uma forma boa dele se atualizar é fazendo pesquisa, porque aí ele tem mais motivação, etc. Além disso, ele tem que se atualizar em relação ao seu público, ao seu aluno. A cada ano, isso desde que eu sou professor, eu lembro quando eu comecei, em que eu tinha praticamente a mesma idade que os meus alunos. E então entendia muito bem, sabia como conversar com eles, as gírias eram as mesmas, tudo era muito mais simples. Né? Mas a cada ano que passava, eu vi que os alunos iam entrando mais jovens, né? Cada vez entrando mais jovens e se distanciando etariamente e culturalmente também. E aí eu sempre procurei entender, não é possível, claro, eu conviver com eles da forma que eu convivia quando eu tinha praticamente a mesma idade, mas eu sempre procurei entender
as novas linguagens, os novos anseios, etc. Então, um bom professor tem que conhecer isso também. E dominar as mídias, porque é por meio das mídias que ele se comunica com os alunos. Bom, e por falar em professor, nós temos professores aqui e eu queria perguntar para a professora Sheila se ela tem alguma pergunta para fazer para o professor Romero e para o professor Marcos. Vamos lá, tenho sim. Primeiro eu quero fazer minha autodescrição. Tá? Eu sou uma mulher branca, de baixa estatura, cabelos loiros, longos, abaixo do ombro, tenho olhos castanhos, estou hoje vestindo uma blusa preta, um casaco cinza e um vestido preto. Professor Romero, considerando a especificidade mesmo do nosso curso na Univesp, da formação dos nossos licenciandos, né, que vão precisar saber de tecnologias para serem professores, né, nessa nova geração, você acha que o formato como eles são formados na Univesp, que nós não temos uma disciplina que fala sobre tecnologia, mas eles são imersos nessa aprendizagem a partir das várias tecnologias desde o início da sua formação, você acha que isso traz um impacto positivo na formação desse professor, da forma que ele vai atuar como professor, como docente, depois lá na educação básica? Ótima pergunta, só poderia vir mesmo da coordenadora do curso. Obrigado, Sheila, pela pergunta e pela sua presença. Você sabe muito melhor que eu que a gente aprende fazendo, né? Que a gente aprende quando tem um propósito, quando tem um sentido aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está fazendo. Então, você ensinar tecnologia por ensinar e dizer, olha, aprende porque um dia isso vai ser útil para você, cada vez mais vai ter que ser deixado de lado, não funciona assim. Então, a pessoa precisa saber por que está usando aquilo. Então, nada melhor do que, durante a sua trajetória, o seu percurso de aprendizagem, ele ir usando as tecnologias conforme a necessidade, do que a gente fazer um treinamento em tecnologia para ele usar. Então, just-in-time learning é o que acontece com os nossos alunos, né? Eles, como você disse, eles estão imersos em tecnologia desde o início. A inscrição para o vestibular, desde a inscrição para o vestibular até o ENAD, eles estão sempre interagindo por meios tecnológicos e caminhando por esse mundo virtual de uma forma bastante ágil. E isso vai ser muito importante para eles até no mercado de trabalho, porque hoje em dia muitas atividades profissionais são realizadas de forma remota, de forma virtual. E alguém que é formado predominantemente usando tecnologias analógicas no espaço físico, ele vai ter mais dificuldade para se adaptar para um mundo virtual da sociedade, do trabalho que esse aluno vai encontrar. Então, a gente tem que continuar, como nós sempre fizemos, de mergulhar os nossos alunos nas tecnologias, mas de forma significativa, e usando cada vez mais e melhor as novas tecnologias que vão surgindo. Além de, nos bastidores, usar essa tecnologia para melhorar a forma como a gente vai oferecer os nossos cursos, para dar mais recursos para o coordenador, para o mediador, para o facilitador, para o supervisor, para que ele exerça essa sua função de uma forma cada vez mais eficiente com o apoio dessa tecnologia. E o aluno ser instigado a usar a tecnologia para aprender melhor e para desenvolver melhor as habilidades que ele está aprendendo e elaborando ao longo do curso. Então, tem que ser permeado, a aprendizagem tem que ser significativa também para a tecnologia. Professor, obrigada, Sheila. Obrigada, professor. Queria interagir com o senhor, professor. O senhor é professor de computação. O senhor sente essa abertura dos futuros professores em tentarem fazer com que a computação seja transversal também em outras disciplinas e no dar aula? Sua disciplina de pensamento computacional também convida a gente a pensar de modo mais amplo
o uso das tecnologias no dia a dia, né? E em sala de aula? A minha linha de trabalho de pesquisa sempre foi na linha de informática na educação, ou seja, de como usar a tecnologia na educação de um modo geral, não só nos cursos de computação. Né? A nossa disciplina de computação, a Univesp, nesse ponto, ela é pioneira, né? Então a gente tem aí, né, já há bastante tempo uma disciplina que fala sobre tecnologia, fala de pensamento computacional para todos os cursos, desde o início. Né? E isso é muito importante para introduzir nossos alunos desde o primeiro dia de aula a saber que a tecnologia é importante, que ele vai precisar usar isso. Né? Então, isso é importantíssimo. Tá? E a gente não pode esquecer um ponto até legal nessa história. Tá? Então, já fazem alguns anos, né, que a BNCC, existe uma BNCC da computação, em que se espera, né, em que todos os níveis do ensino do Brasil tenham computação como um dos conteúdos sendo trabalhados. Tá? Então, assim, o Brasil hoje não está cumprindo a sua própria legislação. Tá? Então, a gente precisa trabalhar nisso para cumprir o que o MEC preconiza, né, está sendo preconizado na BNCC, né, que diz que tem que trabalhar computação com a criança no infantil, no fundamental, no médio. Tá? Então, é importantíssimo que a gente prepare todos para trabalhar com isso, porque é obrigatório, e não é obrigatório porque alguém inventou, é obrigatório porque é essencial no mundo de hoje. Né? Não é uma coisa do Brasil, é o mundo inteiro. Né? A Sociedade Brasileira de Computação foi protagonista nessa discussão, tá? Porque no mundo de hoje não é para ser profissional de computação, é para ser um bom professor, tem que saber trabalhar com tecnologia. É imprescindível, não tem como correr disso mais, né, professor? E complementando até o que foi comentado anteriormente, o presencial enriquece a distância, né? E um momento presencial assim, muito marcante, muito tocante da Univesp é a formatura. É verdade. Né? E na formatura, né, a última formatura, eu sempre gosto de rodar e conversar com os alunos, a última formatura, conversando com uma aluna, ela falou, na minha cidade a prefeitura está preferindo contratar professores formados pela Univesp. Por quê? Porque os professores da Univesp sabem trabalhar com tecnologia. E no mundo de hoje, um professor que não sabe trabalhar com tecnologia, é muito difícil para a prefeitura, né, para ela conseguir fazer esse professor fazer algo que é esperado, que é, né, para trabalhar com computação, para trabalhar com tecnologia, para fazer aulas mais interessantes. Né? Então, a Univesp está sendo até preferida por causa disso. É uma habilidade imprescindível hoje em dia para qualquer profissional, né? Qualquer área profissional. A gente tem mais uma pergunta agora da professora Juliana. Cadê a professora, Ju? Olá, Carla. Olá, professores. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho os cabelos longos, com as pontas loiras. Hoje eu estou vestindo uma calça preta e uma camisa de cores cor-de-rosa, branca e preta também. Professor Romero, eu gostaria de entender, né, gostaria de saber, assim, com relação a fatores motivacionais, diante de tantas mudanças, né, que a gente está discutindo, que houve nesse aspecto do atendimento, né, na área de educação, com relação ao advento de tecnologia, enfim, todas essas mudanças e as barreiras, né, decorrentes dessas mudanças, elas impactam aí sobremaneira, né, em nós seres humanos, enquanto alunos, enquanto professores. Então, eu gostaria de saber a respeito de fatores assim motivacionais, sejam eles nos aspectos intrínsecos ou extrínsecos também, né? Gostaria que o senhor comentasse a respeito de como que a gente poderia priorizar modelos que nos incentivassem, que motivassem principalmente a questão do lado intrínseco, da automotivação. Muito bacana essa questão e é algo que também gera muita controvérsia e confusão. Há tempos, né, que o pensamento médio acredita que motivação é algo, como a professora Juliana muito bem colocou, algo extrínseco ou algo que vem de fora. Ou seja, eu motivo dando prêmios ou eu motivo dando castigos, né? Ameaças. Né? Se não fizer isso, vai ter aquilo. Se não fizer a prova, vai ser reprovado. Ou se fizer isso, vai ganhar aquele prêmio, etc. Né? Mas há pesquisas científicas, eu coloco aí no livro, mostrando que esse tipo de motivação tem uma limitação, um funcionamento limitado e cria desvios. Quando a motivação é externa, isso aciona um lado do cérebro que tenta ir pelo caminho mais fácil, porque aí ele foca naquilo que a motivação externa está fazendo e não naquilo que ele tem que aprender. Por exemplo,
eu vi que se eu entrar 3 vezes no fórum, eu vou ganhar uma estrelinha. Aí ele entra 3 vezes e fala oi, tchau, ou qualquer coisa. Assim, a burla começa a ser algo que vai naturalmente surgindo. Tá? E a desmotivação vem logo também. Você dá premiações, mas aí aquilo é pouco, você precisa dar mais premiações e aquilo virou regra. E aquele aluno que não recebeu aquela premiação se desmotiva porque não recebeu, o que recebeu já não tem mais graça aquilo, então você fica meio que refém dessas estratégias externas que pesquisas de psicologia já mostram que não têm eficácia. A motivação que de fato funciona, mais uma vez, é a mencionada pela professora Juliana, que é a intrínseca, né, professora? A motivação intrínseca, ela é aquela motivação que realmente faz com que a pessoa desenvolva alguma atividade pela atividade em si, e não porque vai receber um prêmio ou com medo de receber um castigo. Quando a pessoa está com essa motivação intrínseca, ela pode atingir um outro estado psicológico que um pesquisador que nos deixou durante a pandemia também, o Csikszentmihalyi, ele criou um conceito chamado flow. A teoria do flow é muito usada até em design de games. Quando a pessoa está intrinsecamente motivada e ela desenvolve atividade pela atividade, ela se desliga do mundo, ela foca, ela entra num outro estado de consciência e aí realmente ela tem o maior aproveitamento possível. E é nesse estado que é importante, seria bom a gente colocar o nosso aluno. Só tem um problema, tá? Não existe uma fórmula para a gente fazer isso. Tá? Não existe uma fórmula da motivação intrínseca. Faça isso que o seu aluno se motiva. Mas existem alguns fatores que podem impedir essa motivação. Então, se a gente conhecer quais são esses fatores e a gente evitar esses fatores, você já tem pelo menos uma probabilidade, uma chance de conseguir que ele se motive, apesar de você não ter uma garantia de 100%. Agora, você vai ter uma garantia de desmotivação se você introduzir alguns desses fatores. Um deles é autonomia, né? E é algo que a EAD oferece bastante e que os cursos tradicionais são mais engessados, né? Tal hora, tal dia você tem que estar lá, tem que fazer desse jeito, etc. Autonomia faz com que o aluno se sinta mais envolvido com aquela atividade. Tá? Então, a primeira coisa. Quem joga, quem gosta de game, ele joga na hora que ele quer, o jogo que ele quer, né? No momento em que ele está sentindo que tem que fazer isso, então ele tem essa autonomia, só para dar um exemplo. Porque o estado de flow é aquele que a gente percebe naqueles jogadores que estão lá envolvidos, que não houve nada ao seu redor e só estão naquele estado lá de flow. Então, se você tira a autonomia, já a chance de motivação intrínseca cai e só sobra para você usar a extrínseca, a velha extrínseca, para tentar motivá-lo. A outra é quando ele não se sente competente para desempenhar determinado desafio. Se ele se sentir incompetente, ele fica desmotivado. Então, cabe ao bom educador criar condições para que o aluno perceba a sua evolução, perceba aquilo que ele é capaz de fazer e o ajude a perceber isso e se sentir competente. Então, se ele se sente incompetente, a coisa não vai rolar. A outra questão é o significado. Se aquilo que ele está fazendo não tiver significado para ele, por que eu estou fazendo isso? Ele vai se desmotivar, não vai ter motivação intrínseca. Por que nos hackathons, que muitos dos nossos alunos são muito bem-sucedidos, né? Vira e mexe, a gente tem boas notícias aí de aluno da Univesp que ganhou um hackathon, funciona tão bem. Porque no hackathon, o aluno se inscreve se ele quiser, ele vai fazer aquilo que ele acha que ele tem competência para fazer e ele sente significado naquilo. Puxa, eu vou resolver um grande problema, eu vou fazer algo que vai impactar na sociedade. Então, isso são as condições para ele ter motivação intrínseca. Então, se a gente conseguir fazer com que o aluno, nas várias atividades, e os projetos integradores, por exemplo, são outros grandes exemplos do que nós temos no nosso projeto pedagógico, né? Nos projetos integradores, os alunos usam aquilo que eles aprenderam nas disciplinas para
poder resolver problemas da sua localidade, do seu entorno, da escola próxima a ele, de um problema da prefeitura, ou de uma empresa na região. E isso tem um significado para ele, ele se sente que está sendo útil, né? Então, é um outro exemplo. E as disciplinas passam a ter significado, porque ele vê como foi importante ele ter aprendido aquilo que agora ele está aplicando. E mais do que isso, eu sou até favorável a uma inversão em que o aluno tenha primeiro o desafio para depois ir atrás das disciplinas que o ajudam a resolver o desafio. Aí ele aprende melhor ainda, né? O professor José Pacheco, da Escola da Ponte, tem uma frase lá que eu acho muito bacana, que ele diz que a gente não deve dar as respostas para o nosso aluno antes que ele tenha as perguntas. Então, aquele modelo em que você já dá as respostas, olha, para fazer isso você resolve assim, para aquilo é assado, tal, depois dá um problema e já deu as respostas antes, é como você contar o fim da piada ou o fim do filme antes, né? Então, se você primeiro coloca ele na frente do problema, ele tem aquele desafio, ele sente o significado e a importância de ir atrás de determinadas disciplinas, ele vai aprender melhor. E na educação à distância ele tem toda essa autonomia, ele tem acesso no AVA dele a todas as disciplinas e consegue até retornar e aprender melhor aquilo que ele achava que tinha aprendido bem, mas que pode aprender melhor. Então são questões complexas e que a gente tem que trabalhar com isso, mas a EAD tem todos os recursos para poder viabilizar esse tipo de ações motivacionais. Mas são reflexões valiosas, professor, especialmente para quem está em casa, professor, ou que quer ser professor, para ter essa sensibilidade em relação ao aluno, né? Que a motivação é interna, né? Não externa. Professora, obrigada pela pergunta. Obrigado. Agora eu quero ouvir a pergunta do Rafael. Professor Rafael, por favor. Bom, primeiro eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou um homem alto, branco, de olhos azuis, careca e de barba cheia. Eu estou vestindo um óculos da tonalidade tartaruga e uma camisa verde. Então, quando a gente pensa na educação à distância, né, a gente tem várias tecnologias, né, desde o AVA até o metaverso. E eu queria saber aqui, professor Romero, de todas essas tecnologias que tem, né, qual delas você acha mais disruptiva, mais prática, principalmente no contexto da educação à distância, quando a gente pensa nos próximos anos? Muito bem, obrigado, Rafael, pela pergunta. Bom, mais uma vez, uma grande disrupção a gente vai ter com a inteligência artificial, mas ela sozinha não vai fazer milagre. A gente precisa ter todo um planejamento, um design instrucional adequado para criar as condições que a gente já vem comentando aqui, motivacionais, de construção de conhecimento, etc. Então, em momento algum, você vai prescindir de todo um planejamento pedagógico e de um design instrucional adequado para usar adequadamente as mídias. Então, mas eu entendo que a IA vai permear todas as outras mídias. Então, você vai poder ter a IA contribuindo com a mídia webconferência, a IA no AVA, né? A IA no metaverso, como você bem citou. Eu vou aproveitar o gancho, então, do metaverso, porque eu venho pesquisando o metaverso desde lá do início dos anos 2000 e sempre eu ouço alguém dizer que metaverso não pegou, para usar um termo atual, flopou. Então, que o metaverso não vai pegar, foi só um boom que houve, mas as pessoas não gostam do metaverso, etc. Só que eu já ouvi isso para várias outras tecnologias e metodologias, até para IA, né? Na década de 80, eu cheguei a participar de um grupo de pesquisa em IA na FEFELESH da USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, pesquisando inteligência artificial, porque já havia na época uma percepção de que a IA e a linguagem, a linguística, têm muita coisa em comum, mas passava um tempo, a IA não entregava tudo aquilo que prometia, as pessoas esqueciam e falavam, a IA foi só uma fase, não vai pegar. E aí voltava e, de repente, sumia. E agora parece que veio para ficar, né? Isso ocorre com várias outras tecnologias. Realidade virtual também. Eu tenho lá na minha sala, tinha, né, na minha sala da USP,
um capacete de realidade virtual que foi um dos primeiros da década de 90, um VFX1, em que já parecia sair capa de revistas falando agora vai ser realidade virtual. Na década de 90, a realidade virtual não pegou. Aí, com o surgimento das caves, no início dos anos 2000, a USP criou uma cave, que são aquelas salas com projeções. Parecia que ia pegar, não pegou. Hoje, a gente tem exposições imersivas, parece que já virou regra, né? O que antes era só na cave, agora qualquer exposição tem essas projeções imersivas no estilo da cave. Os óculos de realidade virtual já viraram commodity, já tem preço de console de videogame, então é uma outra tecnologia disruptiva. E a realidade virtual, ela não precisa necessariamente desses óculos. Você pode ter o conceito de realidade virtual até no próprio celular. Muita gente não sabe que você pode procurar no YouTube por vídeos imersivos, né? E você pode ter essa imersão com aqueles adaptadores de papelão e você assiste a vídeos como se você estivesse dentro do vídeo. É uma experiência bastante imersiva que qualquer escola poderia usar hoje em dia, simplesmente orientando os alunos e dando autonomia para eles procurarem os conteúdos e apresentarem e mostrarem. E existem conteúdos muito interessantes, imersivos, que estão gratuitamente disponíveis no YouTube, fora aplicativos que existem. Você pode ter também uma experiência com o metaverso na própria tela de um computador, movimentando o mouse e caminhando pelo espaço como num videogame. É uma experiência imersiva também. E para mostrar como, usando a mídia adequadamente, você pode ter resultados melhores, eu vou fazer uma comparação entre metaverso e webconferência, né? A webconferência tem um potencial enorme de aproximação entre os participantes. Aquela coisa de olho no olho, você pode ter numa videoconferência, né? Tanto que, nos meus cursos de pós-graduação, eu costumo desenvolver debates entre os participantes de uma forma até mais eficiente do que quando eu fazia isso no espaço físico, né? Ótimo, é um recurso excepcional e tem uma série de ferramentas associadas, chat e várias outras coisas. Você pode gravar e por aí vai. Agora, como que o webconferência tem sido usado na maioria das escolas hoje em dia? Se coloca a webconferência, os alunos entram lá sem nem colocar a sua imagem, né? Nem se dão ao trabalho de colocar a foto para você saber com quem está falando. Então, você vê um monte de letrinhas na tela e você interage com essas letrinhas, né? Muitos não gostam nem de falar, preferem escrever. Aí, tá certo, eu tenho que preservar a minha imagem, etc. São direitos que os alunos têm, tudo bem. Mas no espaço físico, ele não tem direito de esconder o seu rosto para conversar, né? Ele conversa, interage com as pessoas, vendo uns aos outros e por aí vai. Mas tá bom, então o aluno tem o direito e quer preservar a sua imagem. Não tem como obrigá-lo, né? Você não vai falar, aluno, abra a câmera aí, isso seria extremamente invasivo, abra o microfone, não posso fazer isso também. Resultado, uma ferramenta extremamente poderosa não tem sido utilizada em todo o seu potencial. Devemos insistir com isso ou pensar em outras formas? Por exemplo, o metaverso. No metaverso, o aluno ele comparece por meio de seu avatar. Existem pesquisas já comprovadas, o Mel Slater, um pesquisador espanhol muito famoso, só para citar um exemplo, pesquisa há décadas sobre metaversos, avatares, e já está comprovado que existe uma conexão muito grande, uma presença muito grande entre a pessoa física e o seu avatar. O que acontece com o avatar é como se estivesse acontecendo com ele. Então, a presença é muito maior do que numa webconferência. Quando vários avatares se encontram dentro daquele metaverso, é como se todos estivessem no mesmo espaço físico. Um olha para o outro, interage, e eles se sentem realmente no mesmo espaço físico. Então, você já passa a ter mais proximidade. A atenção aumenta, porque o aluno tem que dar conta de para onde ele vai mexer o avatar, prestar atenção nos outros avatares. É diferente de uma webconferência, que ele desliga a câmera e começa a olhar o celular, começa a fazer outra coisa. Ele tem que ficar controlando lá o avatar,
etc. Tá? É uma linguagem de game que as gerações novas já entendem. Então, é uma linguagem que é a língua deles, eles vão se envolver, não tem questão de... Pelo contrário, eles perdem a timidez, eles interagem mais. Então, por que não testar mais o uso de metaversos em vez de insistir apenas na webconferência? Só para citar um exemplo de que a gente tem que abrir a mente para outras formas, outros formatos que a tecnologia permite. Agora a gente vai ouvir a pergunta do professor Diego. Por favor, professor. Bom, primeiramente fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de pele morena, cabelo grande, hoje eu estou usando um coque, cabelos e barbas pretas, usando uma camiseta cinza e uma calça moletom cinza. Professor, eu queria perguntar para você no sentido da inclusão. A gente sabe que a EAD ela pode ser uma ponte para aproximar vários alunos que nunca antes pensaram em ter uma oportunidade de fazer um ensino superior de qualidade, ou até mesmo uma educação de modo geral. Eu queria perguntar para você como que a EAD pode justamente abrir essas portas para aproximar pessoas com necessidades específicas, pessoas do grupo PCD, minha esposa, por exemplo, é PCD com dificuldades motoras no sentido físico, e, de modo geral, essa grande diversidade de alunos que a Univesp atende e se propõe a mudar a vida dessas pessoas. Obrigado. Bela pergunta. Excelente questão, professor Diego. De fato, a EAD ela é inclusiva por natureza, porque, ao eliminar a barreira física, ela já permite a inclusão de quem tem qualquer dificuldade de mobilidade, seja física ou seja por questões até sociais, né? Da situação, da conjuntura em que ela viva. Né? Uma mãe tem que cuidar dos filhos, por exemplo, ou qualquer outra questão, ou tem que cuidar, um filho que tem que cuidar dos pais, e qualquer outra situação assim, ele vai possibilitar ele ter essa inclusão. Pessoas mais velhas, recentemente saiu uma pesquisa mostrando que o perfil do aluno de EAD é eminentemente mais velho, né? Então, essas pessoas mais velhas têm uma série de responsabilidades e de dificuldades que só a EAD vai permitir que ele realize o seu sonho. Eu tive a oportunidade, na última formatura, de cumprimentar ao mesmo tempo mãe e filha se formando no mesmo dia. Isso foi muito emocionante, né? Então, são várias questões que a EAD permite. Todo o nosso conteúdo, além disso, tudo que é colocado para os nossos alunos, as nossas mediações e os nossos conteúdos são inclusivos. Já tem audiodescrição, tem Libras, né? Interpretação por Libras e por aí vai. Algo que não é inviável em sala de aula presencial, né? Então, são fatores que tornam a EAD a opção primeira quando se fala em inclusão. E isso só tende a ser cada vez mais aprimorado, porque é o caminho. Realmente, inclusão é o caminho e a EAD é a solução. Olá, gente. Bom, primeiro minha autodescrição. Eu sou uma mulher loura, de olhos verdes, estou usando um blazer marrom, em tons de marrom, um lenço em tons beges, cabelo comprido, liso. Bom, professor Romero, a educação à distância não é uma novidade, né? Ela já aconteceu de várias maneiras, por correspondência, pelo rádio, pela televisão, e agora a gente usa os novos ambientes virtuais de aprendizado, as novas mídias digitais, e podemos pensar que há diversos interesses implicados na educação à distância. No caso da Univesp, foi olhando para as profundas desigualdades de acesso, né, à educação superior, principalmente no que diz respeito à formação de professores, e aí o interesse é democratizar uma educação de excelência, usando as novas tecnologias. É possível dizer que a Univesp é um lugar em que as tecnologias são apropriadas, refletidas, e os seus usos são ressignificados ou significados com o fim educacional, e nesse sentido, a tecnologia não é em si mesma um grande bem ou um grande mal, né? Mas ela faz parte dos modos de apropriação e de uso que fazemos dela? Puxa,
a sua pergunta já praticamente é autorrespondida, né? Você já colocou na sua pergunta todos os aspectos que realmente descrevem o trabalho da Univesp. Então, por meio de tecnologia, ela atinge um público que estaria totalmente alheio, totalmente distante de qualquer universidade ou de qualquer possibilidade, mesmo aqueles que estão nos grandes centros como São Paulo, que há disponibilidade de acesso a grandes universidades, mas ele não tem condição de fazer esse acesso. E por meio das tecnologias, sempre usadas como meio, eu gosto de deixar isso bem claro, né? Tecnologia é meio, não é fim. Então, por exemplo, eu não gosto de dizer que tal ensino é baseado em tal tecnologia. Não, eu gosto de dizer que ela é baseada em tal metodologia. A viabilização dessa metodologia são as tecnologias. Existem várias formas de você viabilizar algo que você pretenda desenvolver com os seus alunos. Eu acabei de dar um exemplo entre metaverso, webconferência e por aí vai, e a Univesp está sempre estudando a melhor forma de viabilizar os recursos pedagógicos que a gente quer aplicar para a melhor aprendizagem dos alunos, inclusive viabilizando que diferentes estilos de aprendizagem possam ser atendidos por diferentes mídias, por diferentes formatos. E, nesse ponto, a gente espera que, usando a IA, a gente vá conseguir ter mais esse nível de personalização. E, assim, a gente usar sempre a tecnologia como meio, entendendo claramente qual é o objetivo pedagógico, qual é o significado daquela atividade, se nós estamos usando adequadamente todos os recursos dos fundamentos do ensino e aprendizagem que a gente aprende nas boas escolas, como é o caso dos nossos cursos de licenciatura e pedagogia. Professor Marcos, o que o senhor achou? Considerações finais? São muitos desafios e propostas aqui que o professor Romero chega desafiando os professores e toda a comunidade da Univesp, né? A questão da distância, né, tá dentro do que é a Univesp, né? A Univesp é ensino à distância, né? Mas eu acho que a aula dada aqui, né, mostra muito bem que a gente pode ser ensino à distância, mas muito mais presente, muito mais próximo de muito ensino presencial, né? O que a gente não cansado de ver é aulas presenciais, né, onde não há interação nenhuma, onde não há troca, né? Então assim é muito mais à distância, né? E o que a gente tem que fazer é justamente isso, é olhar para essas diversas presencialidades, né, as diversas formas de motivar o aluno, de trazer o aluno para participar, né, e para que realmente ofereça uma educação que seja uma educação à distância, mas uma educação de excelência. Acho que o Romero está aí trazendo toda essa bagagem, trazendo esse livro fantástico, né, trazendo, né, esse time de professores agora, até tem que fazer, a gente tem que trabalhar cada dia mais isso. Né, como a gente vai fazer a Univesp cada dia melhor, né, sendo uma universidade de educação à distância, mas com muita presencialidade. Né? Isso mesmo. Professor, sua consideração final, por favor. Então, eu quero aproveitar aqui essa oportunidade e agradecer ao convite do professor Marcos para participar desse Open e agradecer a ele também pela oportunidade de vida que ele me propiciou ao me convidar para ser o diretor acadêmico depois de uma carreira em que eu pesquisei muito, escrevi muito, também apliquei muito, mas não na dimensão que é uma Univesp. Né? Então, essa oportunidade agora, e com o corpo docente que ele me presenteou, que acaba de chegar, eu estou realmente, assim, eu não tenho palavras para agradecer o que eu estou sentindo nesse momento, de poder ter essa troca com esse corpo docente. Vamos fazer pesquisas agora, né? Já se fazia, mas agora em maior intensidade. Vamos rever várias coisas, os projetos pedagógicos estão sendo revistos também, e a gente vai sempre melhorar. Né?
E o que eu puder contribuir com algumas dessas ideias e o que eu certamente vou aprender é o que me motiva, a minha motivação intrínseca é muito grande em aprender muito também nesse processo e rever até conceitos que talvez eu não estivesse tão correto e que possam ser aprimorados. Então, estou super motivado e feliz por esse momento da minha carreira. Que bom, professor. A gente agradece a presença do professor Marcos. E esse foi o Open Univesp de hoje. Muito obrigada aos professores aqui presentes. Obrigada a você que está em casa, nos acompanha em casa ou pelo celular, em qualquer lugar, nos acompanhando nesse Open Univesp. E até a próxima. Tchau. Thank you.